Por que os católicos rezam pelos mortos? Porque a Bíblia ensina que é santo e salutar o pensamento de rezar pelos mortos. No segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículos 43 a 46, diz bem assim: tendo feito uma coleta, mandou 2.000 dracmas de prata a Jerusalém para se oferecer um sacrifício pelo pecado. Obra bela e santa, inspirada pela crença na ressurreição, porque se ele não esperasse que os mortos haviam de ressuscitar, seria coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Ele considerava que aos falecidos na piedade está reservada uma grandíssima recompensa. Santo e salutar esse pensamento de orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Por isto, Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ora a Deus pelo amigo Onesíforo, dizendo o seguinte: que o Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia naquele dia. Nota: comparando os versículos 15 a 18 do capítulo 1 com os versículos 19 do capítulo 4 desta mesma epístola, vê-se que Onesíforo já era morto, porque nestes textos São Paulo se refere nominalmente a outras pessoas, e quando seria o caso de nomear Onesíforo, seu grande amigo e benfeitor, ele não o faz, mas só se refere à casa e à família de Onesíforo. Daí conclui-se que ele não era mais do número dos vivos, e Paulo reza por ele pedindo que o Senhor tenha dele misericórdia. Um outro versículo bíblico é Tobias capítulo 12, versículo 12, que diz assim: quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia para sepultá-los quando viesse a noite, e eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Você pode conferir também ainda em Eclesiástico capítulo 38, versículo 16 a 24. Além da Bíblia, temos ainda registro dos primeiros cristãos sobre a oração pelos mortos. Vejamos. No ano 220, Tertuliano, bispo de Cartago, atesta o uso de sufrágios na liturgia oficial, que era um dos principais centros do cristianismo. Durante a morte e o sepultamento de um fiel, ele era beneficiado com a oração do sacerdote da igreja. São Cipriano, bispo de Cartago, no ano de 258, refere-se à oferta do sacrifício eucarístico em sufrágio dos falecidos como costume recebido da herança dos bispos, seus antecessores. Nas suas epístolas é comum encontrar a expressão oferecer o sacrifício por alguém ou por ocasião dos funerais de alguém. São Cirilo, bispo de Jerusalém, no ano 386, ensina o seguinte: enfim, também rezamos pelos santos padres, bispos falecidos e por todos em geral que entre nós viveram, crendo que este será o maior auxílio para aquelas almas por quem se reza, enquanto jaz diante de nós a santa e tremenda vítima. Além destes, destacamos outros doutores da Igreja que falam da oração pelos mortos, como São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja entre os anos 349 a 407. Santo Epifânio, bispo da ilha de Chipre, no ano de 403, etc. Na oração eucarística, o sacerdote sempre diz: lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Além de todas as fontes citadas, o Catecismo da Igreja Católica faz uma breve explicação sobre a oração pelos mortos. Reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os primeiros tempos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. A nossa oração por eles, no purgatório, pode não somente ajudá-los, mas também torna eficaz a sua intercessão por nós. Catecismo da Igreja Católica 958. Portanto, os católicos rezam pelos mortos porque creem na existência do purgatório, assim como ficou explicado através da Bíblia e de toda a tradição desde os tempos apostólicos. Artigo escrito por Jaime Francisco de Moura,